Glória a Deus. Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando os irmãos estão em pé, abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Quantos aqui já sentiu a glória de Deus? Amém? Está gostoso neste lugar. Sentimos a presença do Senhor, nosso Deus, nesta noite. Glórias a Deus. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Queiram tomar o teu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Gratidão a Deus por me dar o privilégio de estar neste culto maravilhoso, né? Neste culto tão especial, onde a gente já sentiu a presença do Senhor no nosso meio. Agradeço a Deus por esta oportunidade, louvo a Deus pela vida do meu pastor Claudemar, obrigado pela confiança, Deus abençoe os nossos companheiros, irmãos em Cristo. Para mim é uma honra muito grande trazer a palavra do Senhor no meio de vós, amém, meus queridos? Meus irmãos, eu quero ser bem objetivo na palavra, aquilo que Deus colocou em meu coração. Gostaria de falar um pouquinho aos irmãos a respeito da vida eterna. Hoje nós traçamos muitas metas, né? Muitos objetivos como seres humanos. Se perguntarmos para cada um de nós, todos nós temos um propósito nosso, né? Não o de Deus, os nossos propósitos, os nossos objetivos, as nossas escolhas, né? Os nossos projetos. Nós corremos atrás de muitas coisas. As pessoas estudam, se formam, trabalham e procuram objetivos. Muitos alcançam, outros não. E às vezes, no meio de tantas coisas, neste mundo moderno que nós estamos vivendo, nós acabamos nos perdendo naquilo que é o verdadeiro propósito de Deus. Deveria ser o nosso verdadeiro propósito também. Mas a gente se perde naquilo que Deus tem para nós. Quando Deus nos enviou a esta terra, Ele nos enviou, a gente saiu dele, e o projeto dele é que um dia a gente retorne para Ele, né? É que a gente retorne com Ele. Mas no meio da caminhada nós trilhamos as nossas escolhas, os nossos projetos, e muitos de nós acabam pegando outro caminho, outra escolha, e não aquilo que é a vida eterna. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, encontramos várias pessoas que se achegaram a Jesus, a exemplo do rico que se aproxima do Senhor dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta era boa, né? Interessante, assertiva, porém a gente sabe que o propósito dele nem tanto, né? Mas essa é a grande verdade: o que farei para herdar a vida eterna? O Nicodemos, nós encontramos ele que foi procurar à noite Jesus, ter com Jesus a respeito de como entrar no reino de Deus, como fazer parte do reino de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela qual é o projeto dela, né? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado qual é o seu projeto, qual é a sua meta. Às vezes nós cultuamos, nós viemos para a igreja, nós participamos de ceia, nós participamos de culto, né? De reuniões, de oração, né? Somos membros, temos inúmeros trabalhos, fazemos para Deus. Só que nem sempre nós estamos focados naquele ideal, que é o reino de Deus, que é voltar para Deus, que é a vida eterna. E se nós olharmos a palavra do Senhor, a Bíblia ela tem vários mandamentos, vários critérios, né? Várias normas para que a gente se achegue a Deus, para que nós alcançamos a vida eterna. Porém, meus irmãos, nós nos afastamos ou seja, nós nos apegamos àquelas que são as principais, né? Ou aqueles pecados capitais,
ou aqueles pecados hediondos. Você chega e pergunta: para onde você está indo? Eu estou indo para o céu, porque eu não bebo, não fumo, não roubo, não mato, né? Eu estou indo para o céu. Só que o escritor aos Hebreus, ele vai falar de 2 itens essenciais que às vezes nós ignoramos, que nós deixamos de lado, e requisitos fundamentais para a gente chegar a Deus, para a gente estar com Deus, para nós alcançarmos a vida eterna. Não basta não matar, não roubar, não prostituir, se livrar daquelas coisas, daqueles pecados de morte, né? E não atentar para outras coisas que nós temos elas como coisas pequenas, às vezes como coisas irrelevantes. O escritor, ele escreve: segui a paz com todos e a santificação, e ele afirma: sem a qual ninguém verá ao Senhor. Gostaria de falar um pouquinho sobre paz, né? É algo que nós deveríamos ter por prioridade na nossa vida. A paz, ela é a ausência de conflito, a ausência de problemas, né? Isso é paz. E às vezes nós temos paz aqui dentro, chegamos dentro da igreja, aqui é uma maravilha, né? Aqui é um paraíso, é uma bênção, a gente sauda até com a paz do Senhor, né? Nossa saudação nem é um bom dia, uma boa tarde, né? Uma boa noite, é a paz do Senhor. Você transmite para a pessoa, pelo menos de lábio, a paz do Senhor. Mas às vezes em casa não é o que está acontecendo conosco, não é o que nós estamos seguindo. Às vezes seguimos a paz de lábios, né? Nós temos coragem de saudar o pastor com a paz do Senhor, mas em casa talvez nós não temos coragem de pegar na mão da esposa, na mão dos filhos e saudar com a paz do Senhor. Às vezes nós não conseguimos fazer isso porque às vezes nós não estamos vivendo isso. E é um requisito fundamental para que a gente veja Deus, para que nós alcançamos a vida eterna. Seguir a paz. Quando o escritor, ele escreve seguir a paz, ele não está colocando ali por um objetivo a ser alcançado somente uma vez. Você segue algo, ou seguir a paz seria cultivar ela todos os dias, todos os momentos, em todas as ocasiões, em todos os lugares. Na igreja, na casa, no trabalho, na escola, no colégio, na faculdade, aonde você estiver com mais alguém, você deve procurar seguir a paz com ela. E quando se fala de seguir, você não segue alguma coisa sentado. Você não segue alguma coisa parado. Para você seguir, você precisa caminhar, você precisa andar. Ou seja, para que a gente consiga ter paz com as pessoas ou com alguém, nós precisamos dar um passo, tomar uma iniciativa, fazer alguma coisa. E é disso que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Seguir a paz com todos. Sem essa paz, sem esse seguimento, nós não veremos ao Senhor. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 11, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele orientando a igreja de Coríntios, dizendo: vivei em paz. Viver em paz, ou seja, é a mesma situação, a mesma coisa, o mesmo critério, é de seguir, é viver em paz. Não é você ter paz hoje e não ter paz amanhã. Não é você ter paz agora e não ter paz daqui 10 minutos, né? Ou quantos de nós que chegam na nossa casa e a paz de Deus acabou, né? Ou a gente já saiu sem a paz de Deus da nossa casa, do nosso lar. Ou quantos de nós que chegamos no local de trabalho, na faculdade, ou com alguém, com uma pessoa. Ou você evita algum tipo de pessoa porque você não consegue ter paz com ela. E aí você se pergunta: eu estou indo para o céu porque eu não estou bebendo, não estou cometendo aqueles pecados capitais, aqueles pecados para a morte. Mas se nós não tivermos paz, ou seja, a falta de paz com uma pessoa, ela é um impedimento de subir no arrebatamento da igreja, de alcançar a vida eterna. Se nós tivermos um probleminha com alguém, porque a falta de paz é um problema, é um conflito. Se nós estivermos em conflito com uma pessoa, e se as trombetas soarem agora, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que jamais verá o Senhor, ou não tem como subir no arrebatamento da igreja se nós tivermos um problema, um conflito com alguém. Quantos estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Nós precisamos seguir a paz, cultivar a paz, ou nós precisamos dar um passo para alcançar a paz com alguém. O apóstolo Paulo, ele diz: vivam em paz. E aí ele vai dizer: e o Deus de paz, vivam em paz. E o Deus de paz
2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. E o Deus de paz estará convosco. Ou seja, se eu não viver em paz, o Deus de paz não está comigo. A casa que não tem paz, o Deus de paz não está presente. A Bíblia, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios dizendo: vivam em paz e o Deus de paz estará convosco. Se a gente não viver em paz, se a gente não seguir a paz, Deus não está conosco. A casa que não tem paz não tem Deus. A igreja que não tem paz não tem Deus. Um relacionamento a dois, seja ele indiferente, se seja de amizade, enfim, se não tiver paz, o Deus de paz não está presente. Ele está dizendo: vivam em paz e o Deus de paz estará convosco. Glórias a Deus. No Evangelho de Marcos, Jesus vai falar acerca dos escândalos, na sua ministração no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículo 50, ele vai trazer orientações acerca das pessoas que estavam escandalizando, e ele vai falar sobre o ponto de equilíbrio, ele vai ministrar sobre o sal da terra, e ele vai finalizar o seu sermão falando sobre a paz. O próprio Mestre, o próprio Jesus vai dizer: tende paz uns com os outros. Tende paz um com os outros, porque a falta de paz também é um motivo de escândalo. Aquele irmão, aquela pessoa que vai lá naquela igreja, mas lá no trabalho ele é assim. Já ouvi alguns relatos, ou lá na casa ele é assim. Ou fui evangelizar algumas pessoas e diz: olha, aquela pessoa que vai lá naquela igreja, se aquela pessoa é crente e está indo para o céu, eu não quero o mesmo céu que ela, porque lá em tal lugar ela é assim. E a falta de paz, ela gera escândalo, e aqueles que promovem o escândalo não fazem parte do projeto de Deus. Então Jesus, ele orienta. A paz, ela traz equilíbrio para o ambiente. A paz, ela traz equilíbrio para a casa. A paz, ela traz equilíbrio para a família. E quem que tem que promover a paz? O filho? O pai? A mãe? Quem que tem que promover a paz? Quem que tem que correr atrás da paz? Quem que tem que gerar a paz, seguir a paz, cultivar a paz? Eu, você, cada um de nós. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de bloqueios que impedem a salvação, que é prioridade do cristão, que é o ideal do cristão. Nós estamos aqui fazendo o que nesse culto, nessa noite? Não é só porque é terça-feira, porque temos compromisso, principalmente com o pastor, com a igreja, com a instituição, com a Assembleia de Deus. Não, irmãos, nós estamos se preparando para uma vida eterna. Nós estamos se preparando porque Jesus disse: eu vou voltar a buscar uma igreja. E a gente vem aqui esperando. Nós não viemos aqui atrás de carro, de casa, de trabalho, de cura. Não, o nosso ideal aqui, ou deveria ser, a preparação para a vida eterna. Preparar-se para encontrar com o nosso Rei da Glória. E Jesus, ele orienta sobre isso. No livro de Romanos, no capítulo de número 12, e eu acho extraordinário isso daqui, fica um pouquinho mais ajustado, porque o escritor, ele vai dizer: se for possível, Romanos 12, 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Com todos. Seguir a paz com todos. Eu tenho paz com um, eu faço um filtro das pessoas que eu desejo ter paz. Alguns ambientes eu procuro a paz. Em alguns lugares eu cultivo a paz. Mas a palavra, a orientação, é seguir a paz com todos. Eu não posso ter paz com A e deixar de ter paz com B. Eu não posso ter paz com um e com outros não. Enquanto eu tiver alguém que não tenho paz com essa pessoa, eu estou impedido de ver o Senhor. Eu estou impedido da vida eterna. E o escritor, ele escreve: tende paz com todos. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cultivo da paz, sobre seguir a paz, sobre você fazer alguma coisa para ter paz. E aí fica um pouco ajustado, porque no versículo 21, o escritor de Romanos, ele nos dá a receita de como a gente alcançar a paz. E ele não vai falar com um amigo, ele não vai falar
que nós devemos ter paz com aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama. O escritor ele vai falar que nós devemos ter paz com o inimigo. E como que a gente vai ter paz com o inimigo? Esperar ele vir trazendo uma bandeira branca, dizendo acabou a guerra entre nós? Não. Ele está dizendo, não deixes vencer do mal, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, uma maneira de você adquirir paz em qualquer tipo de ambiente ou em qualquer relacionamento é fazendo o bem, mesmo que essa pessoa seja o teu principal inimigo. Nós devemos fazer o bem. No versículo de número 20, aí ele vai dizer, portanto, se o teu, Romanos 12, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer, porque daí acabou o problema. Se o teu inimigo estiver passando necessidade, deixa ele morrer, porque daí acabou. Você vai ter paz a partir de agora, porque o teu inimigo morreu. Ele vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se o teu inimigo estiver passando necessidade, estenda a mão e ajude ele. Isso é seguir a paz. Isso é fazer alguma coisa para ter paz. Isso é cultivar a paz. E às vezes o inimigo está dentro de casa, na parentela, enfim, você pensa aí. Mas ele está dizendo, se tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí você diz, então eu não quero esse evangelho, porque eu tenho que cuidar do meu inimigo, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que matar a fome, a sede do meu inimigo. Eu não quero esse evangelho porque eu quero vingança. É o instinto do ser humano se vingar de alguém que fez mal e não retribuir com o bem. Só que tem um detalhe, irmãos, aquele que cultiva a paz, aquele que segue a paz, aquele que toma atitudes pela paz, você não precisa se preocupar com os teus inimigos Deus cuida. O próprio escritor vai dizer no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, se o teu inimigo estiver te perseguindo, falando mal, te criticando, vai lá, estenda a mão, ajuda, e deixa Deus se vingar dele, deixa Deus fazer. E detalhe, você não pode aplaudir quando essa pessoa estiver no juízo divino. É por isso que às vezes nós temos pessoas que são usadas, que se tornam inimigos, e Deus não se vinga, Deus não trata, Deus não faz, porque se Deus fizer, a gente vai aplaudir, a gente vai ficar feliz, a gente vai soltar rojões de alegria. E não é isso. Deus quer que a gente se compadeça dos nossos inimigos. É maneira de seguir a paz, resolver o problema, resolver a situação, correr atrás, tomar uma iniciativa. E eu volto a frisar aqui, o escritor dos Hebreus, ele está dizendo, sem essa paz, ninguém verá o Senhor. A paz de Deus, irmãos, ela é essencial. A paz de Deus, a falta de paz faz com que a pessoa se isola. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20 ao 22, nós encontramos os discípulos de Jesus isolados, por falta de paz. Jesus morreu, mataram Jesus, agora estavam atrás do mestre, procurando o mestre, ou procurando os discípulos do mestre, para também matá-los. Aí o que eles fizeram? Se fecharam, se trancaram, recuaram. Mas aí Jesus vai aparecer no meio deles, a Bíblia diz, com as portas fechadas, e a primeira palavra que Jesus chega dizendo, a paz seja convosco. A falta de paz faz com que o ser humano se isola dentro de casa, perde o diálogo, perde a conversa. E aí sem diálogo, sem conversa, não tem solução, não tem como resolver o problema. Mas Deus nos trouxe nessa noite aqui para nos lembrar, eu estou indo para o céu porque eu não estou cometendo barbaridades, está tudo certo comigo, mas tem paz? Ou tem alguém que precisa resolver? E aí não é a pessoa que tem que vir até mim. Se tem alguém que não tem paz, é eu que devo ir até ela.
É eu que devo seguir, é eu que devo procurar a paz. Por quê? Porque é eu que fico de fora. Sou eu que fico de fora. Amém, meus queridos? Vamos falar um pouquinho sobre santificação? Outro item fundamental, sem a qual, sem santificação, nós não chegaremos à vida eterna. Nós não alcançaremos a vida eterna. E o que é santificação? É separação do pecado. É separação de tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é santificação. E o escritor está dizendo, sem santificação ninguém verá a Deus. E hoje o que nós vivemos é uma geração que não tem separação. Hoje está difícil. Há uns tempos atrás era notório você encontrar os irmãos. Eu não estou falando das vestimentas, das roupas. Você via a santificação no semblante da pessoa. Era fácil você encontrar um cristão nas ruas. Era fácil você identificar, porque tinha uma separação. Mas hoje o negócio deu uma bagunçada, porque a gente não sabe mais quem é santo, quem não é, quem se santifica, quem não se santifica, porque não é objetivo nosso, não é meta nossa. Hoje é mais fácil a gente correr lá fora e se misturar com o mundo, parecer o mundo, do que se separar dele. Porque a gente não gosta de ser perseguido, a gente não gosta de ser mal falado. Mas o Evangelho de Mateus capítulo 5 e o versículo de número 12 e 13, Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós que quando por minha causa mentirem, falarem mal, vos caluniarem. Assim também foram os perseguidos profetas que foram antes de vós. Mas tenham ânimo, é grande o galardão nos céus. Deus não chamou nós para sermos igual, irmãos, porque Deus não é igual. Deus não é igual ao mundo, Deus não é igual ao pecado. A Bíblia diz que Ele é santo e Ele espera um povo santo. E aí é por isso que às vezes nós não ouvimos mais que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, porque nós deixamos a santificação, não é mais prioridade na nossa vida. Se os irmãos olharem os filhos de Israel quando estavam no comando de Josué, quando eles iam atravessar o Jordão, Josué capítulo 5 versículo 3, eles estavam prontos para atravessar o Jordão. Veio a orientação para eles: santificai-vos hoje, e amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Irmãos, sem santificação não tem o agir de Deus. Sem santificação não tem a presença de Deus. Sem a santificação, o salmista vai dizer no capítulo 15, versículo 1 e 2 dos Salmos, no número 15, versículo 1 e 2, vai dizer: quem vai entrar nos átrios do Senhor? Aquele que se separa das coisas desta terra, do mundo. A santificação, ela é um quesito essencial para que a gente alcance a vida eterna. Mas santificação é uma separação. Você precisa ser diferente. A igreja do Senhor, ela precisa ser diferente. Na escola precisa ser diferente. No trabalho precisa ser diferente. Nas ruas precisa ser diferente. Jesus vai vir buscar um povo diferente, meus irmãos, separado. Tem que ter uma diferença, tem que ter um sinal. Sempre foi assim. Quando Deus ia livrar alguém, tinha que ter uma marca, tinha que ter um sinal, tinha que ter alguma coisa diferenciando as pessoas uma das outras. E o que tem nos diferenciado do mundo? A gente tem os mesmos hábitos, os mesmos palavreados, as mesmas vestimentas, os mesmos costumes. Separação do pecado. Eu estou falando aqui de pecado, irmãos, não confunda, viu? Eu estou falando aqui de pecado, pecado que atrapalha. É o pecado que a gente precisa se separar. É o pecado que a gente precisa deixar para que Deus venha trabalhar na nossa vida. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 20 ao 24, o escritor vai dizer sobre a gente deixar o velho homem, a velha pessoa, e sermos um novo homem. O escritor, ele vai falar sobre essa nova pessoa. Antes de Cristo, o próprio Nicodemos,
recebeu esta mensagem de Jesus, se não nascer de novo, se não se tornar uma nova criatura, não vai entrar, não vai ver o reino de Deus, não vai fazer parte do reino de Deus. Tem que ter essa separação, tem que ter esse contraste. Em Efésios diz: deixai o velho homem e se revistam do novo homem. Se revista do novo homem, que é segundo Deus. Irmãos, tem um monte de gente que diz ser filho de Deus, mas segundo Deus são poucos. Porque uma coisa é eu olhar para alguém e dizer: essa pessoa é um santo, que nem fez a sunamita quando olhou para Eliseu, um santo homem de Deus. Uma coisa é você olhar para mim e dizer: esse é santo. Outra coisa é Deus olhar para mim e dizer: é ou não é? Porque Deus, quando Ele olha, Ele enxerga se é o velho homem que está aqui, ou é o novo homem que está aparecendo. E o novo homem, ele é segundo Deus. Não é o pastor, não é nós que aponta, é Deus que aponta, dizendo: esse daqui é um modelo para ser vivido. E Ele vai dizer: esse novo homem tem que ser em justiça e em santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Revistai-vos do novo homem, que é segundo Deus, e é criado em verdadeira justiça e santidade, ou santificação, ou separação. Irmãos, esse novo homem aqui, que o escritor está dizendo, é uma outra pessoa. E esse processo já deveria ter acontecido na nossa vida quando a gente desce as águas. Mas o que acontece de velhos homens ressuscitando e tendo velhas práticas, velhos costumes, e Deus vai ficando longe, Deus vai ficando distante de nós, porque Ele requer santificação, Ele requer separação, Ele requer a nova pessoa, Ele requer o novo homem. Se você quiser entrar na nova vida, é no novo homem, criado em justiça e em santidade, separação. Se tiver alguma coisa que me faz semelhante do mundo, das velhas práticas, dos velhos homens, ou as pessoas se identificam comigo aí fora, tem alguma coisa errada em mim. O mundo não pode se identificar comigo, o mundo não pode parecer igual a mim, porque senão eu sou igual a eles. Tem que ter o contraste, tem que ter a diferença, tem que ter a separação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Sem a santificação nós não alcançamos promessas de Deus. Às vezes Deus fala, Deus levanta profeta. Já não estamos falando mais só de salvação aqui dentro dessas promessas, mas uma delas nós ficamos de fora, que é a salvação. Mas promessas que Deus fala, que Deus tem para nós, bênção, mas sem santificação nós não alcançamos. Nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de todas as imundícias da carne e do espírito. E na maioria das vezes nós se preocupamos mais com o espírito, mas a carne nós vamos deixando ela não só sobreviver, mas viver em nós. E nós devemos nos purificar das imundícias da carne e do espírito e aperfeiçoar a santificação e no temor do Senhor todos os dias. Eu devo procurar ser diferente do mundo, do pecado, separado, estar mais próximo de Deus todos os dias, um aperfeiçoamento. Hoje nós nos conformamos em um mundo moderno, em uma geração moderna. Às vezes a palavra fica moderna na boca de muitos, mas a mensagem de Deus ela é a mesma. Sem separação, sem santificação, a gente não sobe, a gente não entra, a gente não vai, nós não fazemos parte. Isso aí não é eu que falei, é Jesus que ministrou para Nicodemos. E eu acho fantástico que Jesus, quando Ele vai falar isso, Ele não escolhe pessoas, Ele não escolhe por roupas ou por classe social. Se não tiver o novo nascimento, a nova pessoa, a santificação, a separação, não entra. Jesus falou para Nicodemos, seja diferente, seja diferente. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Sem santificação nós não temos a paternidade de Deus. Isso daqui fica um pouco pesado para nós. Ele está dizendo, pelo qual saia do meio deles, ou sai do meio deles, e apartai-vos, ou seja, santificai, ou se separem. O que está dizendo ali? Diz o Senhor.
não é o escritor. Em algumas situações ele está dizendo, pensamentos direcionados pelo Espírito Santo, mas nesse momento ele está dizendo, pelo que saiam do meio deles, ou sai do meio deles, e apartar. Se os irmãos olhar um pouquinho mais para trás, vocês vão ver que Deus está falando da idolatria, da imoralidade, do pecado, das imundícies. Deus está dizendo, não toque coisa imunda, não toque coisa impura, ou se afaste do meio deles. Volta ao versículo 17, por gentileza. Diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Irmãos, às vezes nós viemos para o culto e toquemos em um monte de coisas, e a gente não toca só com as mãos, a gente toca com os olhos, com o coração, com o pensamento, com os pés, enfim. Tem uma série de maneiras que nós tocamos naquilo que é impuro. E às vezes ninguém viu, mas Deus viu, e a gente chega aqui, fala comigo, Senhor, recebe o meu culto, e Ele está dizendo, se tocar em coisa imunda, se não tiver santificação, eu não recebo. O Senhor está dizendo. Às vezes o nosso culto não é recebido por Deus, porque a gente tocou em alguma coisa que não deveria ter tocado, falou em alguma coisa que não deveria ter falado, pisou em lugares que não deveria ter pisado. E a gente poderia ficar um tempo falando sobre isso. Aí Deus está dizendo, eu não recebo. Sem a santificação, eu não recebo. Diz o Senhor, versículo 18, por gentileza. Depois de, se você se apartar, Ele está dizendo, eu serei para vós Pai. Não se engane, irmãos, a gente chega aqui, dobra o joelho, Pai, 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 Pai. Ele está dizendo, não tem paternidade, não tem relacionamento de filho. Porque está tocando, porque não tem separação, porque não tem santificação, e a gente fica achando que Deus é o nosso Pai, mas Ele está dizendo, olhando, e paternidade zero, porque nós não nos separamos. E essa separação, irmãos, que a gente está fazendo aqui, que nós estamos falando, é um passo para Deus, é estar perto de Deus. E às vezes nós fazemos bem o oposto disso, vamos para longe de Deus, fora da presença dEle. E Ele está dizendo, se vocês saírem do meio dessas imundícias, da idolatria, da imoralidade, eu vou receber vocês, serei para vocês Pai, e vós serei para mim filhos e filhas. Ele não está dizendo que é o apóstolo que está afirmando, não é Paulo que está afirmando a igreja de Corinto, está dizendo, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Se nós queremos ter Deus por Pai, nós precisamos ser filho dEle, nos colocar na posição de filhos dEle. Se nós queremos ter intimidade com Deus como Pai, nós precisamos sair da casa do outro. Porque às vezes eu estou na casa do outro dizendo Deus é Pai. Às vezes eu estou praticando a mentira dizendo Deus é Pai. Eu estou praticando a iniquidade, a imoralidade, a idolatria e dizendo Deus é meu Pai. E Ele está dizendo, está longe esse relacionamento. Mas hoje Ele te chama dizendo, sai de lá e venha para cá e eu serei o seu Pai. Saia de lá e venha para cá e eu serei o teu Pai. E você será para mim então, filho e filha. Sem santificação, irmãos, não tem, sem essa separação, sem a gente sair do meio disso, não tem como a gente ter esse relacionamento de paternidade com Deus, ou sermos filhos de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 ao 21. Sem santificação, nós não podemos ser útil para Deus. Sem separação, nós não podemos ser útil, ser usado por Deus. Às vezes nós estamos aqui, Senhor, me usa. Estou aqui, Senhor, estou aqui. Aí você olha para o profeta quando Deus fala com ele, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A voz de Deus ecoando. E ele está dizendo, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou no meio de um povo impuro. Como que eu vou ir? Como que eu vou me prontificar? Como que eu vou fazer? Se a minha condição é essa. Aí a Bíblia diz que o anjo desce com a tenaz, pega a brasa viva tirada do altar, toca nos lábios dele, está dizendo, eu estou tirando a tua iniquidade e limpando os teus pecados. A partir dali ele disse, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois que recebeu a purificação de Deus, se nós não tivermos santificação, nós não seremos vasos. Ele está dizendo, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também tem vasos de pau e de barro.
Não se engane, no nosso meio aqui, pode ser no nosso meio aqui hoje, nem tudo aqui é vaso de ouro e de prata, pode ter algum vaso que é para desonra, a palavra está dizendo. Porque ele está dizendo, se alguém não se purificar destas coisas. Versículo 21, por gentileza. De sorte que se alguém não se purificar destas coisas, ou de sorte que alguém se purificar destas coisas, será vasos para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O que acontece às vezes é que nós somos vaso, mas não separamos, não nos santificamos. E em vez da gente trazer honra para Deus, honra para a casa do Pai, nós estamos desonrando Ele. E aí não tem como Deus usar, irmãos. Se coloca de pé.